uma criança esperta, dessas que tem olhos grandes e bem atentos. Gostava das cores e dos movimentos e de imaginar que tudo que eu quisesse podia acontecer. Foi o que eu pensei quando vi pela primeira vez na minha sala de aula a Mari. Ela disparou feito um foguete de trancinhas, olhando para a tela que projetava o ouro do firmamento de Juan Miró. Eu posso fazer uma perguntinha? Pode, Mari, o que é? Você acha mesmo que eu pareço um foguete de trancinhas? Acho sim. Você corre, pula e gira e vem com esse sorrisão que mais parece mesmo um feixe de luz. Feixe? É assim como se fosse um montão. Mas deixa eu continuar a sua história. Eu posso fazer outra perguntinha? Pode, Mari, pode. Já que é a minha história, por que você não me deixa contar? Acho que pode ser uma boa ideia. Observando toda a sua formação acadêmica, como que você vê, como que você lida, como que você percebe, mesmo vivendo numa sociedade capitalista como a nossa, num Brasil que não valoriza a cultura, você acha necessário mesmo toda essa formação? Eu acho assim, que foi muito natural, desde sempre, quando eu comecei a estudar. Eu sempre gostei de estudar, né? Desde quando eu era criança. Olha pra você, olha pra cá, tô acostumada. Eu sempre gostei de estudar, na escola sempre gostei de aprender. Acho que toda criança vive em si essa coisa, né? Essa vontade de conhecer coisas novas. Então foi meio natural o meu caminho assim, no conhecimento. Primeiro eu queria estudar publicidade porque era um caminho comercial para as duas coisas que eu gostava, que era escrever e ilustrar, né? E desenhar, gostar de arte, assim, que eu fui convencida cedo pela minha família, que não devia ter me convencido, que eu não ia ganhar dinheiro sendo professora, que eu não devia estudar ciência pura, que eu devia ir para algum lugar onde eu pudesse ganhar dinheiro com os meus talentos. E eu já gostava muito de escrever, na escola eu tinha ganhado concurso de literário, né? Já tinha ganhado concurso de desenho, então eu falei, bom, vou lá fazer o que eu gosto, né? Então foi um caminho natural. Eu nunca pensei que esse estudo fosse servir para eu ganhar dinheiro, nunca. Tanto que quando eu me formei em propaganda, já estava estudando para fazer letras, já pensei, não, quero fazer o que eu gosto. Foi uma paixão pelo conhecimento. E aí, não fazia sentido para mim ao mesmo tempo, estar aprendendo tanto e não estar fazendo nada com isso. Foi muito maluco, porque eu já desde pequena gostava de brincar de professora, né? Então eu pensava, poxa, vou fazer alguma coisa. E essa coisa social sempre me veio super. Eu morava do lado de uma super favela ali do Parque Bristol. E eu lembro que eu passava de carro com os meus pais todo dia para ir pra escola e ficava observando assim as criancinhas indo pra escola pública. E ficava me perguntando desde pequena, assim, né, por que eu tô aqui, né, no carro do meu pai e tal, essas crianças estão indo aqui a pé, né, e minha mãe me ameaçava direto, tipo, se não estudar, você vai ali na pracinha, aquele colégio não sei o quê. E eu sempre perguntava sobre essas diferenças. E assim que eu tive pouca idade, assim, para começar a fazer um trabalho voluntário, eu comecei a dar aula de artes, e aí já era, né, aí a partir daí, tudo que eu aprendia, eu só pensava em como eu podia multiplicar. Foi muito simples, assim, foi desse jeito, né? Eu não sei, porque não faz sentido para mim pensar em estudar e construir conhecimento se não for para dividir. Então, não sei responder muito se... Eu sei que não é valorizado, mas eu quero dividir e para mim isso faz sentido. Então, mesmo que eu não ganhe dinheiro com isso, eu continuo estudando. E como que você lida com sua persona profissional? Né? Arte educadora ou professora de artes? Uhum. Já que uma vez que você declara que eu ensino história da arte para o meu aluno. Né? Então, como que você gosta, de qual dessas duas marcas que você gosta de professora de arte? É maluco, né? Porque assim, eu sou educadora, antes de qualquer outra coisa. Eu não sou artista em primeiro lugar. Eu sou educadora. Eu vejo que eu nasci para ser educadora, assim. Quando eu chego no ambiente, adulto, criança, quem quer que seja, que eu consigo transformar o conhecimento que ele tem, que eu tenho, e fazer essa troca, eu sou educadora. Só que as duas profissões, para mim, elas são a mesma coisa. Porque você está conhecendo gente, né? Você não tem como ser educador, vocês que são professores também, sem você tocar esse ser humano que existe ali. Se você não conhecer quem está ali na sua frente, você não consegue fazer nada, né? Não tem como você trocar. Então, a arte é a mesma coisa, né? Tem essa coisa dos sentidos, de você observar, de você conseguir
entender quem é aquilo que está na sua frente, né? Quando você faz alguma produção artística, que a questão da história da arte é isso, né? O homem é fruto do seu tempo. Então, quando você vai fazer uma produção artística, você está respondendo a uma coisa que está acontecendo no tempo histórico que você vive, que você quer registrar, que você quer protestar, que você quer deixar a sua visão sobre aquilo. E a educação também é isso, né? Então eu me considero em primeiro lugar educadora. Eu acho que a minha visão desde pequena sempre foi uma visão de não passar despercebido por nada. Então qualquer coisa que estava acontecendo eu sempre estava de olho, desde pequenininha, desde a formiguinha andando até o sol nascendo, enfim. E aí eu sou assim como educadora, eu não deixo passar nada, eu olho para um aluno e eu consigo sentir que ele não está bem hoje, o que está acontecendo. Então, e essas coisas refletem no meu processo criativo, então eu acho que em primeiro lugar eu sou educadora. Se tivesse que falar assim, você prefere ficar a vida inteira aqui sentada pintando e escrevendo, ou você prefere a vida inteira dar aula, eu prefiro a vida inteira dar aula. Me alimenta mesmo de humanidade, para eu conseguir continuar criando, porque essa coleção, ela surgiu dessa necessidade de conversar de perto com os alunos, né? Com a Mari, com as pessoas com quem eu estava perto, que não tinham como acessar esse lugar. De estreitar a relação, isso, né? Exatamente. E como você concebe a ideia de ser artista e professora na nossa sociedade? Nossa! Eu acho que a única opinião que me importa é a opinião das crianças, né? Então, quando eles me falam que eu sou artista, quando eles me falam, você é a melhor professora do mundo, eu aprendi a desenhar com você, quando eles me encontram na rua e falam, professora, que saudade, a única opinião que me interessa é a opinião deles. Então, eu vejo que a sociedade não valoriza, né? Até depois desse prêmio, talvez eu tenha sido um pouco valorizada por pessoas que para mim não valem nada. A pessoa me valorizar, eu não ganhei o prêmio, então para mim não quer dizer nada. Para mim, o que me conta, o que me faz estar feliz, levantar todos os dias e acreditar que é difícil, mas dá para ser educadora, artista, professora, é a minha relação com eles. Com os alunos, que eu já tenho faz muito tempo, mais de 15 anos. Então, isso me motiva. Mas na nossa sociedade, a gente já sabe, né? Principalmente nesse lugar que a gente atua, que não é o lugar da arte, né? Aquela arte contemporânea, aquela coisa dos artistas que estão em outro patamar, que dialogam com outras pessoas, né? Que protestam, mas não botam o pé no chão da fábrica, né? Que você pensa um mundo que é importante, que é super legal, bacana, as pessoas precisam mesmo entrar no museu, olhar e falar, nossa, essas fotos, nossa, esse lugar, mas, né, você não tá lá. E eu acho que a gente, estando ali todo dia, né, vendo na nossa frente os alunos e a situação do nosso país na nossa cara, todos os dias, você vê o aluno escrevendo hoje, por exemplo, no mural Não Me Mata, por favor, pra gente é um trabalho que vale a pena mesmo. Então eu acredito que esse lugar que a gente acessa, que a gente de alguma maneira produz com eles entre a gente, com os alunos, é um lugar que vale a pena, assim. Mesmo que a sociedade não compreenda ainda como uma coisa importante. Eu acho que é vital. Eu, pelo menos, vejo assim. Acho que vocês também. Então, como que ocorreu assim, na sua vida o processo criativo para compor a sua obra? Bom, eu desde pequena sempre gostei de escrever, né? Eu ganhei um concurso literário, na verdade um concurso de redação, que era em São Paulo, a Avon que tinha promovido para falar sobre beleza. E aí eu falei sobre beleza interior, sobre a questão da apreensão da beleza do mundo por outros olhos. Eu tinha uns 12, 13 anos. E eu tinha muita vontade de aprender a desenhar. Tinha uma péssima professora de artes, que nem lembro o nome. E aí eu fiz um curso livre de desenho quando eu era um pouco mais velha, tinha uns 16, 17 anos. Aí eu queria aprender um monte de outras coisas também, queria tocar flauta. Eu sempre fui um pouco das artes, não sei de onde veio, assim, não sei mesmo. E eu tinha vontade, porque na minha família não tem ninguém que vai. Embora meu pai tenha um assovio lindo, que eu falo que foi o que me fez querer estudar flauta. Minha mãe também tinha um caderninho de escritos.
né? Então eles me influenciaram de alguma maneira, mas nenhum dos dois conhecia e nem gostava e nem trabalhava com nada artístico. E como eu disse, acho que foi um processo que aos poucos veio vindo. Cada fase da minha vida, em algum momento, me serviu depois para eu estar pronta. Nesse momento que eu conheci a Mari, que eu fui dar aula como voluntária numa ONG no Americanópolis. Então eu acho que eu nunca planejei, nunca cheguei e falei, vou ser escritora, vou escrever, vou ser poeta, vou ser ilustradora, vou ser artista, nunca. Foi tudo acontecendo de uma maneira muito natural, tanto que antes eu trabalhava com outras coisas e era voluntária dando aula. E aí quando eu comecei a dar aula de flauta doce. E aí passou um tempo e falei, eu queria dar aula de artes, né, de trabalhar com pintura, com tinta, com desenho, com essas crianças, falar um pouco de história da arte, que eu também era uma apaixonada, estudei muito autodidata, assim, né. Eu estudava os pintores, não conhecia, chegava, nossa, que bonito, e estudava, pesquisava um monte de imagem, um monte de quadro, falava, nossa, que lindo. E mexia muito comigo, que eu acho que isso é uma coisa que eu nunca perdi, que é esse negócio da arte e infância. Acho que eu sou muito criança ainda, né, nessa coisa de olhar para o mundo e falar, bom, não conheço, vamos lá, quero descobrir quem é, onde vem, por que ele fez isso? Então, isso está muito vivo em mim e espero que nunca morra. E aí eu tava, né, nesse lugar, exatamente como essa cena que eu li, e a Mari roubou meu coração. A Mari chegou e falei, meu Deus, quem é essa criança com 6 anos, né, 7 anos? Hoje eu tenho várias outras Maris na minha vida, né, que roubam meu coração diariamente. Eu amo o primeiro ano, amo os mais velhos, mas eles são muito vivos, né, os pequenininhos. E aí ela falou isso, né, ela chegou pra mim e falou, eu lembro bem da série, o que é isso aqui, né, o que é essa bola azul, o que é isso, né, que é o ouro do firmamento, né. Lembro bem da leitura de imagem, que é bem o que está descrito aqui no livro. É uma lua, não sei o que. Aí eu lembro que eu olhei e falei, gente, o que a gente está aqui tentando ensinar, o que é? Olha essas crianças, olha o jeito que eles olham para isso. Olha essa pureza, olha esse lugar. Né? Um planeta com uma cara, com um machado, querendo cortar no meio. Você fala, meu Deus, é lindo, né? E eu só estava preparada para achar lindo, porque eu também tinha estudado muito, estava já no meio da faculdade de letras, quando você vai se aprofundando no discurso, no texto, né, da coisa da construção mesmo, de uma narrativa, aí você fala, meu Deus, olha essa capacidade de inventividade, né, de criatividade, de sensibilidade, de olhar para uma coisa dessa e ver um negócio desse. Aí eu lembro que eu falei, nesse dia eu lembro que eu falei, meu Deus, olha esse lugar, olha esse lugar, onde eu estou aqui com essas crianças. E muito genuínos, né? Sem conhecer nada, porque não tem nada sobre isso na história da escola pública, né? Aí eu fui procurar literatura e falei, nossa, deixa eu ver se tem alguma coisa pra criança, né? Pra eu lidar com isso. Não tinha nada, só tinha umas coisas chatas. Nossa, muito chato. Nossa! Tarsila do Amaral nasceu em 1813. Na verdade você fala, nossa, meu Deus, por que criança quer saber? Foda-se. Opa, desculpa. Dane-se quando a Tarsila do Amaral nasceu, a criança quer outra coisa. Ela quer saber quem é esse cara com esse pé gigante. Dane-se onde a pessoa nasceu, o que ela... É isso, é muito paradidático, muito chato mesmo, didático assim, pé no saco. Que não tem nada a ver com o lúdico, né, que a criança tem. E eu falei, não, isso não é possível, não existe nada, eu vou procurar mais, não tinha nada. Aí eu juntou com a Mari, né, que era a Mariana, e aí ela ficou apaixonada, cada aula que ela chegava, ela via um quadro novo do Miró, e eles iam fazer, e eles faziam, contavam as histórias. Eu falei, gente, coisa mais linda. Eu lembro que do meu encantamento, muito maior do que o deles, com as aulas, né. E aí eu falei pra ela, comecei a chamar ela de Mari Miró, porque ela era muito apaixonada pelo Miró. E eu falei pra ela, olha, Mari, eu vou escrever um livro pra você, vou chamar Mari Miró, porque você é muito especial. Você é uma menina que tem um olho mágico, você consegue ver um monte de coisa onde ninguém consegue. E ela era danada mesmo, esperta, coisa mais fofa do mundo. Que eu pegava as imagens da internet, não tinha muita resolução, né? E levava sempre um livro, que para aqueles que gostam de... como eu faço até hoje lá na escola. Aí eles olhavam aqueles livros e tal, nossa, não sei o quê. Aí ela foi, eu não gosto de olhar aqui, eu gosto de olhar no livro, 6 anos. Aí eu, tá bom, então eu pego o livro. Aí ela era bem essa imagem e tinha umas estrelas que não estavam aparecendo, porque, né, não dá pra ver quando tá com as imagens do computador. Aí ela olhava no livro, olhava lá, aí ela deu um grito na sala, lembro bem. Olha, vocês estão fazendo tudo errado! Tá faltando 3 estrelas aqui, ó! Eu tenho uma porcaria essa imagem! Ai, professora, você faz tudo errado, tia Viva, que ela chamava. Ai, tia, você faz tudo errado! Ela era toda fofa. E aí eu escrevi.
ficou escrito e tal, foi bem essa história, eu peguei os quadros, decidi que eu ia fazer que os personagens saíam, né, e que ela interagia com eles, que era bem o que acontecia, né, de uma maneira não literal, mas era o que acontecia na cabeça deles, na minha também. E aí ficou escrito, aí eu falei, bom, isso um dia vai virar... E aí eu viajei, primeira vez que eu viajei pra Europa e tal, demorou muito tempo. Aí quando eu fui, eu olhei uns papeizinhos quadradinhos no Museu Van Gogh, assim, bem bonitinhos, que acabou sendo o formato do livro. E tinham 12. Eu falei, eu vou comprar esse papel, eu vou ilustrar o livro da Mari e vou levar pra uma editora. Pra minha ideia era muito simples, era dar o livro pra ela e falar, Mari, vai pra vida, sabe? Meu, você é muito boa. Não deixa todas essas merdas que acontecem na sua vida, essas intempéries todas, deixar você pra baixo, porque você tem uma coisa que um monte de gente não tem. Você é muito boa e eu quero te homenagear. Então era isso, esse é o meu desejo. Aí eu voltei da viagem, fiz as ilustrações. Acho que até tenho aqui, depois eu vou mostrar pra vocês as de verdade. E aí eu fui, minha amiga estava sendo revisora, tinha acabado de entrar na editora Ciranda Cultural, eu falei, você não leva os originais e tal, pra ver se a editora não se interessa e tal. E aí a editora falou assim, meu Deus, que coisa linda. Nossa, a Mari é demais. Né? Ainda mais que tem essa questão do cabelo, a questão, né, da relação dela com o espaço, com os amigos, né, com os outros amigos que também têm características específicas. Não, vamos fazer. E aí a editora já falou, ó, vamos fazer uma coleção. Fala os pintores brasileiros. Aí eu falei, não, mas não dá pra pular do Miró pros pintores brasileiros. E aí, coincidiu de eu já estar no processo de mestrado, que demorou muito isso, ela foi em 2008. Em 2011 só que eu realmente fui assinar o contrato e tal. E aí ela falou, você faz os pintores brasileiros? Eu falei, faço, mas eu tenho que fazer um processo. Porque realmente a nossa arte brasileira se inspirou nas vanguardas europeias e eu posso fazer outros pintores que foram importantes. E aí a gente faz esse caminho, né, lúdico, de uma maneira lúdica. Ah, então pensa numa proposta. Aí eu pensei. Aí veio o Miró, aí depois vem o Clé, que é super infantil, maravilhoso, lindo, fabular. Nossa, maravilhoso, o meu preferido de todos. Depois vem o Kandinsky, que é a coisa do espiritual, do expressionismo. E aí vem a Anita Malfatti, né, que bebeu na fonte do expressionismo. Lazar Segal, que é o contrário, que estava na Europa e veio para o Brasil. E daí ele olhou para o Brasil, para os brasileiros e fez uma coisa diferente, completamente diferente do expressionismo, com outras cores, com o povo negro que ele não conhecia, né? E aí começa a parte brasileira, que daí vem a Tarsila, que é Brasil na veia, né? Aí depois vem o de Cavalcante, o Portinari vem agora e o Volpe. Mas foi muito, aí eu fiz até aí, e ainda tem um só de dança brasileira, que vai chamar Tatitum, que são as danças do Mário de Andrade, né? E o Ívilis e a Bolinha, que é sobre música brasileira também. E esses personagens surgiram durante o meu processo de estudo do mestrado. Então por isso quando você pergunta onde que se encaixa, né? A minha coleção é o meu mestrado para criança. Né? Porque é isso, o que adianta estudar e não trazer para lugar nenhum, né? Então esse processo de construção do Brasil, que eu estudei o Mário, lendo o expressionismo alemão, virou uma coleção em que o Mário aparece, inclusive, né? Ele tá lá, tipo, um dia lá no farol da Anita Malfatti, tô aqui, eu sou o Mário de Andrade. Porque é muito importante, né? Ele tá nas minhas aulas também, porque foi realmente, como você mesmo falou, um dos pioneiros, assim, da questão da arte com a criança, do jardim da infância, né? Da coisa de ver a criança como um artista primitivo, né? Então, de um produtor de cultura. Exatamente, produtor de cultura. Porque eu tô ali, eu tô aprendendo mais do que eles, com certeza, absoluta, assim, absoluta. Porque esse processo criativo, ele só vem da demanda que eu tenho, que eles me trazem. Por isso que eu falei que eu sou educadora, ponto. Não consigo ser outra coisa. Para falar assim, bem miúdo, você, para compor sua obra, você escreve primeiro ou você desenha? Então, é tudo meio junto, Aqui, para criar isso, como é um paradidático, eu fui na obra dos pintores, olhava os livrinhos, os personagens, né, tipo, tem aí o Kandinsky, um livrão do Kandinsky ali em cima. Aí eu, não, esse não. Aí eu, nossa, esse cavalo, olha que lindo, é uma alegria, olha que legal. E aí você escolhi as obras, falava, nossa, as obras conversam, esse personagem, porque eu disse que sou muito criança, né, que eu sou igual a eles, né. Aí eu via lá uma muda parada lá do piano, nossa, essa moça parece um manequim, ela pode ganhar vida. E aí você vai inventando, né, junta com um monte de coisas que eles falam lindas, né, na sala de aula.
E aí eu olho para as obras, aí eu penso no que vai acontecer, nesses casos assim, ainda tenho mais 2 livros para escrever, que é a Tati Tum e o Íveris e a Bolinha. E aí vai ser uma pesquisa das danças dramáticas do Mário, né, que são as danças populares do Brasil, e o Íveris e a Bolinha ainda estou vendo se vai ser só sobre choro, que é a música genuinamente brasileira, né, que foi inspirada um monte de movimentos aí que vieram de música estrangeira, ou se eu ainda vou pegar os ritmos populares mesmo, ainda estou vendo. Mas aí você olha para as obras e pensa nisso, né? Mas quando eu escrevo outras coisas, às vezes é misturado, assim. Às vezes vem a imagem, aí eu escrevo, e depois eu ilustro. Aí é uma coisa meio híbrida, né? Porque a palavra e a imagem estão ali, né? No mesmo lugar. Totalmente híbrida. Você vai gostar dessa palavra. Quem são os seus escritores favoritos? Quem que te influencia tanto? Olha... De onde vem toda essa inspiração? Nossa, difícil nessa pergunta. Eu amo poesia. Primeira coisa que eu mais, assim, se tivesse que escolher, você escolhe prosa, poesia? Poesia. Poesia, porque pra mim a poesia é a síntese da imagem da palavra, né? A palavra vem carregada de imagem, né? E adolescente, a minha poeta preferida, que é poeta, não é poetisa, é a Cecília, continua sendo, estou estudando um doutorado, mas tem muitas coisas lindas que eu amo. A Dália Prado, Cora Coralina, aí os homens Drummond, que tenho tatuado em mim, Fernando Pessoa, Manuel de Barros. É tanto, poesia bem, eu gosto muito, assim, é bem bonito pra mim. E de prosa, Guimarães Rosa, muitos brasileiros, né? Bem brasileiro, assim. Mas eu, como estudei alemão, tem umas coisas que eu gosto bastante de alemão também. Tem bastante coisa boa. Mas se fosse para escolher, assim, um preferido, se tivesse que falar, você vai por aquela piada, né? Sai para ali o deserto, sai, olha, aqui, ó. Poesia completa 1 e 2, Cecília Meirelles, e poesia completa Drummond, com certeza. E dos seus artistas, assim, de maneira geral? Nossa, artista também é difícil. Eu amo o Klee, que é esse segundo, né, o Paul Klee, que ele é bem fabular mesmo. É muito primitivo e fabular. Eu amo, é um lugar maravilhoso, assim, adoro. Amo um desenhista, pintor também, o Egon Schiele. Aí eu sou bem alemã, viu, na arte. Eu acho que eu gosto bastante dos alemães, assim. Aí dos russos, o Kandinsky, eu gosto bastante dessa parte da vanguarda, assim, dos austríacos, do Klimt. Mas eu gosto muito de coisas contemporâneas também, gosto da Adriana Varejão, gosto bastante coisa. É difícil escolher um artista também. É difícil, mas eu acho que eu fico nesse lugar aí. Talvez eu escolha o Klee. Acho que o Klee. Agora nós vamos falar do principal, que é da personagem da Mari Miró. Então, assim, lendo o seu livro, a gente percebe que ela tem uma personalidade, que apesar da pouca idade, que ela se utiliza daquele espaço para ser ouvida, né, com as suas curiosidades. E a curiosidade dela são de um nível intelectual muito elevado. Ela é altiva, ela é politizada, então ela é concreta e é uma criança real, uma personagem verossímil. Vou para a pergunta direto. Então, por exemplo, tem muita produção acadêmica, né, sobre essa questão da infância, mas ainda assim, as pessoas, principalmente na escola, a gente não reconhece ainda a criança como um sujeito cultural, artístico e político. Nós ainda não reconhecemos. Então, nesse sentido, né, a Mari Miró, ela tem assim um contexto de heterodiscursividade, que a gente percebe também essa marca nela, né, que é aquele discurso em que o autor ele se faz fazer a sua voz valer ou fortalecer no seu personagem. A Mari, ela tem esse traço? Então, tem, né? Eu já começo assim, né? Eu também fui uma criança esperta, né? E a Mari tem medo de cobra num determinado momento da Urutu. A Mari, a cor preferida dela é o azul, que é a cor que liga ao infinito. Então eu me vejo muito na Mari. E na verdade eu acho que toda vez que a gente gosta muito de alguém é porque a gente se vê naquela pessoa, né? De alguma maneira. E eu me vi muito na Mari, menina moleca, né? Eu sempre fui também. Ela é esse ser, né? E aí eu me valho de várias coisas que ela se mostra para falar
sobre mim também, sobre a minha relação com a arte e principalmente sobre a relação das crianças com a arte, né? A Mari existe, e bem assim, desse jeito, até hoje, né? Ela nasceu no dia 3 de junho, geminiana forte, lutadora, tá com 18 anos aí, conseguiu uma bolsa, estudando numa escola super boa, era de escola pública, tinha um monte de defasagem, deficiência no texto, na escrita, e ela era brilhante. E eu pensava, meu Deus, eu queria ter dinheiro para poder ajudar, para poder botar ela em algum lugar para estudar, porque ela vai decolar, ela vai para onde ela quiser. Então, o meu jeito de colaborar foi querer mostrar para o mundo que ela é assim, né? E aí, no lançamento do livro foi muito legal, porque ela foi, né, em 2014, e foi um lançamento do livro super amador. A gente, né, fui eu com os meus amigos e tal, o Fábio, um grande amigão meu, contador de história, ele falou, eu vou lá, conto histórias pra você e tal. E a gente fez uma grande brincadeira com as crianças, estavam lá, eu tava lá. E aí eu peguei o microfone e falei, fala alguma coisa. E eu falei, né, e a Maria Angélica foi nesse dia, e ela falou assim, Viviane, eu não sabia que você era uma escritora até eu ouvir você falar. Aí eu falei, Eu falei, nossa, mas eu falei qualquer coisa ali. Ela falou, sabe o que você falou? Você falou assim que você escreveu essa história porque ela não cabia mais só em você. Eu falei isso. Ela falou, nossa, nem sabia. Ela falou, viu, você falou isso. E o mais bonito, a Mari tava lá, né? E aí a Mari falou assim, aí eu falei, eu escrevi essa história por 2 motivos, porque ela não cabia mais só em mim, eu queria que o mundo soubesse, e para mostrar pra Mari que ela é um ser humano lindo, que ela precisava correr atrás disso que ela tem de bonito, e não deixar nunca isso morrer. E aí a Mari foi e falou assim, ficou toda tímida, assim, ela, mas eu não sou tudo isso, assim, aí eu falei, você só tá achando que você não é mais, porque agora que você tá adolescente, é uma fase chata da vida. Quando você era criança, era assim, desse jeito, ó, eu sei, dá licença que eu vou dar aula aqui no seu lugar, né, e aí ela ficou toda tímida, né, agora ela tá mais adulta, então ela é esse ser mesmo, né, e ela, acho que ela me escreveu naquela homenagem que eu contei pra você que ela fez, que ela gostaria que todas as crianças tivessem tido uma tia Vi na vida para mostrar que eu mostrei para ela coisas sobre ela que ela nem sabia. Então isso para mim podia ter morrido ali, logo saindo dali, eu tô pelada, tá bom, morri, tá bom. Porque foi muito lindo mesmo, muito lindo ver ela fazendo isso. A Mari, ela é sempre um aluno que todo professor gostaria de ter? A Mari é um aluno que todos nós temos, né? Eu acho. Mesmo os mais indisciplinados, os mais difíceis, eles são assim, né? A curiosidade está ali pulsando, né? É que às vezes a gente não consegue ativar essa curiosidade, né? Eu lembro quando eu dava aula na Cracolândia, lá no projeto, que eu li um texto que eu amo, de um livro muito bom, que chama A História Maravilhosa de Peter Schlemel, que é do Chamisso, um escritor do século XVIII, XIX, ou XIX para XX talvez, que é um cara que faz um pacto com o diabo sem ele saber, para conseguir vários objetos, né? Os objetos, a bota das 7 léguas, dá um passo através do continente, um saco de ouro infinito e tal, e eu contando essa história das crianças, que eu trabalhava contando sobre um projeto que eu dei aula na Cracolândia, que eu trabalhei com a dinastia Fáustica. Trabalhei com vários livros, mas principalmente com A História Maravilhosa de Peter Schlemel, que é um livro do século XVIII ou XIX, não me lembro, da Alemanha, que o autor faz um pacto com o diabo, ele vende a sua sombra em troca de uns objetos mágicos, né? Primeiro é um saco de ouro com que sai moedas infinitas, depois é uma bota 7 léguas que faz ele andar a distância que ele quiser num passo. E aí eles ficaram encantados, né? Porque eles tinham essa faixa etária de 8 anos, 7 anos, que é uma fase linda, né? Como eu amo 7, 8 anos, é muito fofo. E aí eles ficaram assim, eu também quero uma bota 7 léguas, também quero um saco de ouro infinito, não sei o que. Falei, não, né? Vamos pensar então pra que a gente venderia? Vocês viram, me vendeu a sombra. E todo mundo achou que não ia ter problema, porque a sombra, quem que precisa da sombra? Mas aí depois quando ele saía na rua, em dia de sol, as pessoas falavam que homem que não tem sombra, não é uma pessoa digna, e todo mundo fugia dele. Então, né, não é bem assim, você vai sair, eles, não vendeu a alma, vendeu a sombra, mas aí só podia sair à noite, né, a gente discutindo e tal. E aí eu lembro que eu falei, então vamos lá, vamos pensar no que realmente valeria a pena para você vender sua alma, né, pro diabo e tal. E aí as crianças não sabiam escrever ainda, com 8 anos, né, porque tudo escola pública. Aí, professora, por favor, como é que eu escrevo um Xbox?
Aí eu falei, ai, que bonitinho, né, gente? Que daí você fala, é assim que você ensina a escrever. A criança quer muito aprender a escrever, é uma necessidade dela, porque ela precisa para alguma coisa, né? E a gente esquece desse lugar, e a gente fica lá repetindo um monte de coisas que a criança não sabe por que ela está aprendendo, é muito simples, por isso que ela acha um saco. Eu acho que a Mari é a vida inteira o nosso estudante, que é aquela coisa que você fala, nossa, quero aprender, quando você está no doutorado, no mestrado, você fala, nossa, eu adoro esse assunto, deixa eu estudar melhor, que é uma coisa que a gente devia ser o processo de aprendizagem de qualquer um, né? Eu acho que é por aí. A sua obra ela é construída para a prática. E como que você avalia a prática da leitura e da escrita nos diversos níveis de ensino, na educação como um todo? Eu acho... Desde a educação infantil até a universidade. Eu acho assim que eu sou formada em letras, né? Você que faz letras, Douglas fez letras. Eu acho que as pessoas não sabem ler. E eu acho que a gente, antes de qualquer coisa na escola, a gente devia ensinar uma formação do leitor. Então, assim, o que é ler de verdade? O que é gostar de ler? Como que é interpretar um texto, uma imagem, a vida? Como é que é ler o código que existe no mundo? Depois que aprendeu a ler, que isso deve demorar um tempo, mesmo que você comece lá pequenininho, aí sim você começa a ver qualquer outra coisa de linguagem, porque tudo passa pela leitura. Desde a parte de exatas, biológicas, até mesmo a aquisição do letramento, né, das letras, da alfabetização. Eu acho que a gente tem uma péssima formação de leitura. E eu acho que em todos os níveis. Você encontra em faculdade, você encontra professores que não leem, que não sabem ler, que não gostam de ler. Né, eu lembro uma vez que eu dei uma formação para uns professores da rede pública de São Bernardo, que falar sobre a nova ortografia, trabalhava no Senac. E eu lembro que eu comecei, como era formação sobre nova ortografia, comecei com os professores perguntando qual era o livro preferido deles. E eu lembro que eu caí para trás, eu falei, meu Deus do céu, sabe? Não tinha nada de alta literatura. Não que seja uma coisa, né, você pode ler o que você quiser. Mas um professor que não conhece nada da literatura, que é tido como canônica, que não tem uma aproximação com esse tipo de leitura, como é que ele vai dar aula, né, sobre qualquer coisa? Então, assim, difícil. Leituras preferidas eram livros diversos, mas ninguém... Aí quando eu falei, nossa gente, mas ninguém gosta de literatura brasileira aqui e tal, não sei o quê. Ah, não, Deus me livre. Vocês nunca leram? Ah, não, só li na escola. E aí você fala, nossa gente, mas então assim, não teve uma boa formação na escola, já não conseguiu ler na escola, né? Porque as coisas modernistas são bem interessantes, né? Tudo bem que o romantismo, dá, você fala, ai, que pé no saco. Por lá no Brasil, né? Porque quando é nos outros lugares, todo mundo acha muito bom, obrigado, né? E aí eu lembro que eu falei, nossa, mas gente, eu vou trazer então alguns trechos, porque como eu tinha falado da nova ortografia, eu resolvi trazer um pouco da literatura de Cabo Verde, Moçambique, Angola, né? Então trouxe um texto do Ondiak, do Mia Couto. E no Brasil escolhi o Mário de Andrade, porque eu também já estava no mestrado e tal, escolhi um trecho de Macunaíma, que eu amo, que é a parte da Si, a mãe do mato, sabe? E aí eu falei, gente, eu vou ler vocês com a cabeça de hoje, queria que vocês fechassem os olhos e ouvissem essa história, tá? E aí eu falei que era do Mário. Aí eu li aquele capítulo, assim, que é lindo, né, gente? Meu Deus do céu, recorte de um monte de coisa do Brasil. Aí terminou, que professora de Fundamental 1, né, que era a maioria, lê bastante lenda, né? Nossa, que lindo, nossa, que legal, quem é? Isso aqui é o Macunaíma, Mário de Andrade, nossa, não acredito. Falei, gente, tem que revisitar, a gente tem que ler, né? Então, assim, eu acho uma péssima formação do leitor, de todos nós, assim, dos professores, a gente forma mal os alunos, porque também tem aquela coisa da obrigação. Aí você vê na escola particular, por exemplo, que eu dou aula também, os alunos leem por obrigação, os livros estão ali, aí lê pra fazer prova. Nossa, gente, lê pra fazer prova. E prova assim, tipo, ai, personagem, enredo, não. Sabe, acho errado, acho ruim, acho péssimo, acho que não é o prazer da leitura, de você se aprofundar, de você viver outras realidades através de outros personagens, né, que é aquele texto lindo do Antônio Cândido, que é o direito à literatura. Então, a gente tem direito de fabular, é uma necessidade humana, a gente tem que gostar de ler, e ler tudo, ler um filme, ler uma cena, ler uma imagem, ler o corpo de alguém, uma roupa que a pessoa usa, o jeito que ela está naquele dia. Vamos falar dessa relação arte, leitura, escrita, arte, literatura e tecnologia. Eu acho muito legal. Eu acho que
Tecnologia é uma coisa louca, né? Porque tecnologia é o que a gente tem naquele momento para servir de técnica, né? Então, por exemplo, a tecnologia lá dos artistas do século XVII, né, XVIII, era, sei lá, a carta, né? A câmara obscura, né? Eram outras coisas. E hoje a nossa tecnologia é essa. Não é à toa que a obra de arte passa por performance, por videoarte, por híbridos, né? Dessa coisa do som, essa coisa que você tá em instalações, né? Envolvido por um monte de coisas. O movimento começou no século XX ainda, né? Século XXI então nem se fala. A gente já estava nesse movimento, assim, de ser envolvido por todos os sentidos, porque a nossa era daqui a pouco ter um holograma aqui, né? A gente não vai mais estar. Então, assim, a gente tem que acompanhar isso. E eu acho que a gente está muito defasado na escola. Muito, assim, anos-luz. Que é o que a gente estava comentando quando a gente vinha pra cá. Então, assim, não deu certo escrever na lousa? Claro que não deu certo escrever na lousa. Né? Montar um vídeo, mostrar uma música, mostrar um negócio que envolva todos os sentidos, botar a criança em pé, andar, fazer um jogo, né? Parou em você, qual que é a palavra em inglês. Então, assim, você tem que movimentar outras coisas, a gente tem um outro ser humano. A técnica de hoje é outra. Tecnologia é a técnica do seu tempo, né? Então eu acho que não dá pra gente virar as costas pra isso. E esse suporte, por exemplo, que é o suporte da pintura, que a coleção trabalha, já é um suporte que tá quase obsoleto. A gente já tem outras coisas. Tanto que só funciona quando se traz para outras coisas. Por isso que as propostas são super assim. Uma proposta para dança, uma proposta para texto, uma proposta para... Porque você tem que misturar, porque é o jeito que eles aprendem o conhecimento hoje, né? Um ser humano multilinguagem. Multilinguagem. E outra, nessas você também dá vazão para talentos que as pessoas têm em outros lugares, né? Então, assim, às vezes a pessoa é melhor corporalmente, às vezes ela é melhor observando, que é a questão do desenho, que é a questão de se centrar, ser mais intelectual, porque o desenho é uma prática muito, né, ensimesmada. Às vezes não, às vezes a pessoa vai dançar, vai andar, vai falar, sei lá, vai ter uma apreciação muito melhor do que o outro que é super certinho. Então, assim, quanto mais você envolver essa coisa da tecnologia do nosso tempo, da técnica a serviço da arte, da educação de agora, mais a gente consegue comunicar. Senão a gente fica lá atrás, no passado, né? E agora eu vou falar dos seus projetos. Tem muitos projetos. A gente vai montar, a gente acabou de aprovar no PROAC CMS Arte e Infância para o Teatro. A gente já está no processo, né? Eu não sou atriz, mas eu vou estar lá no meio, sei lá, fazendo o quê, porque eles me adoram me enfiar no meio. E vai ter todas as histórias misturadas, todos os personagens. A gente ainda está estudando um jeito de que as obras se façam à medida que a gente vá falando sobre elas. Então os personagens de alguma maneira vão ser projetados, vão conversar, tudo usando videoarte, né? Então tá super legal assim o processo. Tem esse texto teatral do monólogo da professora Louca, que eu estava lendo para vocês. Pesado, difícil assim, mas eu acho necessário de falar de como a gente na escola pública, lidando com essa coisa, né, do nosso país, da violência, da gente estar recebendo dessa classe que é a mais maltratada do nosso país, as impressões de uma infância roubada, como que a gente fica na nossa sanidade mental, né? Então eu reuni vários relatos, são muitos, assim, o texto já tem umas 100 páginas, e de situações em que você se sente impotente e você tá ali para falar de um conteúdo que no fundo não serve para nada, porque a criança está tão maltratada, é uma coisa tão violenta que ela não está preparada para receber outra coisa que não seja afeto, e às vezes nem isso ela está preparada para receber, porque ela é muito tripudiada, ela não consegue nem saber abraçar, não consegue nem saber receber amor. Então, eu acho que esse texto é muito necessário, e aí vai também ser um monólogo, são 3 atrizes ao mesmo tempo, já está no processo já de criação também, que elas vão falar simultaneamente, todas as vozes que das opressões que a gente sofre, vocês também estão lá, do aluno, que a gente não sabe lidar, da coordenação, da direção, da sociedade, das coisas que a gente se pergunta e pensa, meu Deus, como o mundo pode existir, todo mundo virando as costas para esse lugar aqui, né, que é a maioria da população do nosso país. Então, tem esses 2 projetos. Aí eu tenho uma coleção que eu estou escrevendo também, que é de poesia, mas é bem bonitinho. Essa parte é a única parte que só de esperança. Sobre os sentidos para criança, que tem a Menina dos Olhos de Arco-Íris,
Ai, são vários títulos que agora eu não vou lembrar. Que assim, o olho é um, o ouvido é um, a boca é outro, a paladar, e cada um é um poema com ilustrações também. E tem um que eu queria falar sobre a morte para criança também, que já tá feito faz um tempo, de um aluno meu que chama Wallace, que era da mesma... Ele era mais novo que a Mari, mas eu dei aula para ele morreu com meningite com 12 anos. Era um aluno que eu amava muito, muito, foi um choque para mim. Foi meningite assim, lá no Cacilda, inclusive. Era aluno do Cacilda. Chegou um dia, começou a se sentir mal, morreu no mesmo dia. E era meu aluno, tinha dado aula semana anterior. Então foi meu primeiro contato com uma criança que eu amava muito, que morreu, e não foi com uma coisa violenta como, né, as coisas que a gente está sujeito lá de, enfim, polícia, enfim. E aí eu, nossa, fiquei muito mal, muito mal. E eu só melhorei quando eu escrevi essa história, que não tem título ainda, mas é a história de um menininho que quando ele nasce, que é para ele estabelecer os laços com as coisas, né? E como ele gastou muito, aí acaba e ele morre. Vai ter continuação também da abertura? Vai sair agora no ano que vem, acho que até abril, Mari Miró e o Tintureiro com a Gaita, que é do Portinari, que é super forte, com a questão brasileira, dos trabalhadores e tudo. E Mari Miró e Mané Gostoso, que é sobre o Volpe, que eu quero muito que esse livro saia para parar de falar só das bandeirinhas malditas, malditas não benditas, que são lindas, mas como se ele fosse só as bandeirinhas, e não é, ele tem um mundo de coisas tão bonitas, paisagem, do circo, e aí eu começo o livro nesse lugar. Aí o Mané Gostoso é um daqueles brinquedinhos que você aperta assim, ele sabe, é muito fofo. E aí vai sair os dois, tá tudo prontinho já. Bem cultura popular, né? É, muito, demais, mistura muito circo. Eu peguei super atividades circenses para fazer em sala de aula e tal, então acho que vai ser bem legal. E depois tem Tatitum e Ivelis e a Bolinha, que acho que vai ser só... Quem é você? Perguntei bastante assustada. Abapuru. Ixi, você é um índio? Disse isso porque lembrei das aulas que tive também sobre algumas línguas dos nativos brasileiros, que moravam aqui quando os portugueses chegavam no Brasil. E o Mário me disse que as palavras indígenas estão em todos os lugares na nossa língua brasileira. É, Mari, o Mário gostava tanto dessa língua que inventou uma gramática da fala brasileira. Ai, que chato, gramática, é muito chato. Mas essa é muito legal, porque a regra é o jeito que a gente fala, e não o contrário. Nossa, ia ser muito legal se na escola a gente estudasse essa em vez da outra. Também acho. Eu sou um gigante comedor de gente. Eu, que não sou boba nem nada, saí correndo para me esconder atrás de alguma árvore da floresta. Durante a corrida, pensei que eu podia me disfarçar de algum bicho, já que aquele monstro só comia gente. Para isso, tive que tirar o poerê da Tarsila, guardei na minha mochila porque não queria deixar aquele vestido lindo para trás. Soltei meu cabelo e fiquei fazendo um som estranho. O Abapuru levantou. Só então percebi que ele estava sentado e deu um micro passo para me alcançar. Eu tinha corrido tanto, mas aquele era muito gigante mesmo. Chegando perto de mim, deu uma gargalhada dizendo: não precisa ter medo, menina, eu já comi muita gente até ficar assim. Acho que agora eu cheguei à minha melhor forma. Muito obrigada, amiga. Linda! Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo.